Olá, essa é a minha apresentação do trabalho de conclusão de curso do curso de especialização em Educação Especial e Inovação Tecnológica do curso de Lato Sensu, oferecido pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em colaboração com o CEDERJ. Esse trabalho de conclusão de curso tem como título o movimento de partículas eletrizadas em região de campo magnético uniforme, uma proposta de sequência didática inclusiva. Eu sou Ana Carolina de Léo Silva, esse é meu e-mail, fico à disposição caso alguém tenha interesse em entrar em contato, discutir e trocar informações comigo. O meu sinal é esse, é a letra A, né, fazendo o meu cabelo cacheado. Eu sou uma mulher parda, de 34 anos, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros e tô vestindo uma blusa preta com detalhes em verde escuro. E aqui eu tô no ambiente do meu escritório da minha casa, que tem um fundo de parede branca e uma estante do meu lado direito com alguns livros. Bom, falando um pouco então sobre a minha proposta, eu apresento, então, eu tenho como objetivo estudar, né, estratégias que a gente possa aplicar no ensino de física, pensando no ensino médio regular, da rede regular de ensino, com estudantes que tenham alguma deficiência intelectual ou dificuldade motora também, e apresentam um recurso didático para permitir que um certo específico aprendizagem seja efetivado. Então, o tema da minha sequência didática, eu vou apresentar uma sequência didática, uma proposta de sequência didática, que é sobre o comportamento de uma partícula eletrizada em um movimento em uma região de campo magnético uniforme. Então, eu busquei um tema muito específico da física, pensando numa uma vivência minha de sala de aula enquanto professora, para apresentar uma proposta de sequência didática para cobrir esse determinado conteúdo para alunos em uma rede regular. Então, a minha proposta seria apresentar uma tecnologia assistiva que pode ser explorada por toda a turma, não somente pelo aluno com deficiência intelectual. É uma sequência didática dividida em 5 aulas de 50 minutos, pensando que, às vezes, nem sempre a sequência das aulas da rede regular são de 2 em 2. Às vezes essas aulas são quebradas, então, para permitir justamente isso. E a ideia é que esse trabalho, né, o meu objetivo é que esse trabalho possa contribuir para a formação de professores de física na aplicação desse conteúdo específico e também inspirar novas práticas e inspirar novas aplicações com base nesse modelo de sequência didática, de forma que seja uma aprendizagem significativa para os estudantes. O meu problema de pesquisa se resume na seguinte pergunta: que estratégias de ensino podem ser desenvolvidas para que estudantes com deficiência intelectual em turmas comuns aprendam sobre o movimento de partículas eletricamente carregadas em uma região de campo magnético externo e uniforme? E como revisão da literatura, eu busquei aqui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, que foi publicada em 2015, em que ela cita em um dos seus artigos, no artigo 27, que a educação constitui direito da pessoa com deficiência. Né? Então, ele diz que é um direito a aprender, né? Que a escola tem que ter esse objetivo de aprender, não apenas, né, desenvolver habilidades sensoriais, né, mas sim intelectuais e segundo as características dos estudantes. Isso é muito importante. Então, a gente tem que considerar as individualidades dos nossos estudantes. E usei como base também o princípio do DUA, né, que é o Desenho Universal para a Aprendizagem, que tem como objetivo auxiliar os educadores para que a gente desenvolva práticas incomuns e não práticas segregadoras para os estudantes com alguma deficiência, de forma que eles sejam realmente acolhidos e integrados à sala de aula. A deficiência intelectual, ela é descrita como um distúrbio, um transtorno no neurodesenvolvimento observada antes dos 18 anos e entra pelo critério de classificação como um CID, né? E tem um documento anexo aqui do Ministério de Saúde. O percurso metodológico que eu adotei foi dividir a sequência didática num tema, que tem esse movimento das partículas eletrizadas
em uma região de campo magnético uniforme, abordando os seguintes conteúdos: a introdução desse conceito de campo magnético uniforme, o que seria o movimento dessas partículas eletrizadas, a relação entre os vetores de velocidade, campo magnético externo e força magnética, que vão se relacionar numa relação vetorial aí, tridimensional, e diferenciar o movimento das partículas positivas e negativamente carregadas, né, que vai ter um movimento inverso, e a relação entre a força centrípeta com a força magnética e suas grandezas. Contextualização dessas aplicações. O público-alvo se encontra no ensino médio, na terceira ou segunda série do ensino médio, uma turma regular com alunos com limitações de abstração ou limitações de coordenação motoras finas e deficiência intelectual. E eu tenho como objetivo compreender essa relação vetorial, que na minha experiência, né, nos anos que eu atuo como docente, para alunos com deficiência intelectual é um conceito abstrato. Então eu busquei concretizar, busquei realmente trazer significado para que os estudantes possam ter uma aprendizagem significativa. E dividi esse cronograma de sequência em 5 tempos de aulas de 50 minutos. E voltando então, esse objetivo dessa pesquisa ser uma contribuição para professores de física, né, que vão atuar no ensino médio. O primeiro tempo de aula está dividido em uma aula expositiva sobre campos magnéticos, uma revisão prévia desses propriedades, né, magnéticas, vetoriais, e um simulador online para que os estudantes possam explorar a relação entre essas grandezas. Então, eu já até separei aqui para a gente visualizar, né? Então, esse que seria o simulador, em que eu consigo visualizar tridimensionalmente o movimento dessa partícula, consigo organizar aqui, né, escolher a velocidade que ela vai ter nas diferentes dimensões, x, y, z, e observar o movimento. E aí aqui eu posso alterar alguns parâmetros, né? Posso diminuir a velocidade da partícula, posso aumentar ou diminuir a massa e perguntar. A ideia é que a gente pergunte para os estudantes antes de alterar que parâmetro eles acham que vai alterar, como que vai contribuir para esse movimento aqui, que é um movimento circular uniforme. E a ideia é explorar mesmo, sem que eles tenham conhecimento das equações envolvidas, para que eles possam ter uma noção, né? Explorar a partir dos conhecimentos prévios deles, o que eles acham que contribui para esse movimento. No primeiro tempo, então, seria isso, né? Segundo tempo, então, a gente já entra com contexto, no conceito, qual é a equação da força magnética dessa partícula eletrizada, relação dela com a força centrípeta, né, que vai ser o movimento, vai ser a força resultante centrípeta desse movimento, e entender o raio dessa trajetória, a relação desse raio da trajetória com a carga e o campo magnético externo que essa partícula fica submetida. E a tecnologia assistiva que eu proponho é muito simples, né? Então, o conceito até de tecnologia, ele não necessariamente supõe que seja algo eletrônico, muito complexo, é só algo que consiga vencer alguma barreira. Então, a ideia é vencer uma barreira de abstração mesmo dos estudantes, uma barreira de limitação motora que alguns podem apresentar, que é colar, né, com uma super cola 3 varetas fazendo o ângulo de 90 graus, elas estão perpendiculares entre si, que é a relação que a gente chama da regra da mão direita, né? Então a ideia é que a gente represente aqui, tem escrito força magnética aqui, em rosa é o campo magnético externo, e aqui em azul é a velocidade da partícula, para a gente relacionar, essa daqui é a minha mãozinha, né, com a regra da mão direita, que a gente exige que ela fique fixa, né? Nem sempre o aluno com alguma limitação motora consegue manter isso fixo, girar essa mão para poder estabelecer. Então, como primeira atividade seria identificar aqui o vetor que está faltando. Então, primeiro a gente tem que identificar na letra A, por exemplo, a gente tem a velocidade, né, o campo entrando com a partícula positiva, então a força magnética seria vertical para cima, né? Então a ideia é que eles consigam elaborar, toda a turma consiga elaborar isso junto, em colaboração. Na sequência, que eles possam, na próxima aula, né? Ops, passou muito aqui. Ups, isso.
e no próximo tempo aqui de aula, né, eles possam elaborar, a gente corrige a primeira atividade, eles possam elaborar essa atividade 2. Então eu trouxe aqui em comparação, né, a atividade da turma comum e atividade com questões adaptadas, de forma que os alunos que façam essa atividade adaptada consigam participar da correção também junto com a turma em comum, não seja uma atividade segregadora, eles consigam interagir, tirar dúvidas, né, e junto com a turma, não só com a mediação. Aqui uma outra questão adaptada para efeito comparativo, né, que a gente vai ter com a turma o cálculo dessas relações aqui, da distância, então raio da trajetória, e para o aluno que possa ter uma deficiência intelectual, ele vai desenvolver essa atividade. Se for possível, a gente vai trazer o cálculo também para ele, mas a ideia é que ele entenda principalmente o conceito envolvido, né, as relações aqui envolvidas vetorialmente. E por último tempo a gente corrige a atividade e debate as dúvidas. A ideia é que, sim, eu já fiz uma atividade similar, bem próxima com isso, com uma estudante com deficiência intelectual, e foi muito positivo. Ela teve bastante autonomia, ficou empenhada e ficou feliz também, inclusive, da tecnologia assistiva ser compartilhada com a turma, né? Ficou contente, na verdade, de ter sido desenvolvido uma tecnologia para ela, né? Uma adaptação para ela na sala de aula. Foi uma experiência muito interessante e positiva. Por isso que eu trouxe aqui como possibilidade para o TCC. Espero que tenha sido organizado sistematicamente essa sequência de ações e que possa ser estendido para outros conteúdos, né? E que possa essa barreira, né, limitadora ter sido rompida através dessa tecnologia assistiva e que também a aprendizagem tenha sido significativa a partir da experiência dos alunos com o simulador computacional, né, com eles possam ter interagido, né, com isso. Que eles possam trocar informações e que seja realmente uma integração da turma com todos os estudantes. E por considerações finais, eu trago que eu trouxe aqui resultados preliminares positivos de uma experiência docente para aluno com uma aluna, né, com deficiência intelectual, e que eu trouxe também um suporte de planos de ações sequenciadas, que espero que seja interessante e desenvolvida, né, de outras formas, e que ela possa também contribuir, né, para o registro no PEI, né, o Plano Especializado Individual para o estudante com deficiência intelectual, né, como uma experiência, a gente espera, né, que seja uma experiência positiva para esse estudante. E aqui eu trago as minhas referências, que encontro também no trabalho de conclusão de curso. Me coloco à disposição, caso algum professor de física ou de matéria afim, né, queira conversar, trocar informações, para que a gente possa sempre contribuir para uma aprendizagem eficaz, significativa e gerar expectativa de aprendizagem para todos os nossos estudantes. Que eu me despeço, obrigada por assistir.